Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de indicar alguns livros que tratam sobre os Templários, os membros da Ordem do Templo, que envolvem uma série de questões polêmicas e de debates sobre essa Ordem do Templo, né, sobre os Templários. Existem vários filmes, séries que tratam sobre os Templários. É bem divulgado, justamente porque eram cavaleiros considerados aí como religiosos, né? Uma coisa diferenciada que surgiu na Idade Média. Então eram homens que tinham a devoção religiosa e ao mesmo tempo eram cavaleiros durante esse período medieval e que travavam batalhas e realizavam defesas da cristandade. E falar sobre os templários envolve polêmica justamente pelo fato de que existe toda uma teoria se os templários continuaram a existir e se a maçonaria seria uma sucessora dos templários ou se outras ordens de cunho esotérico seriam sucessoras da ordem dos templários, dentre outras questões pelo fato de que a ordem do templo ela foi extinta, né, através aí de um julgamento considerado injusto através da história e que acabou ocasionando aí com o fim, né, da ordem por volta de 1312, 1313 mais ou menos. A ordem já havia se extinguido e causou uma certa polêmica histórica ao longo do tempo, né? Eu vou falar com vocês um pouco sobre esses livros que eu considero que são interessantes bibliograficamente, que têm fontes que são confiáveis e autores que já são renomados sobre esse tema, né? Eu não vou indicar todos os livros que tratam sobre o tema dos Templários, mas especialmente alguns que estão em português e que é possível confiar de uma certa forma com um grau maior do que outros livros, né? Inicialmente, eu já fiz um vídeo aqui no canal tratando sobre as cruzadas, especialmente indicando esse livro aqui do Jonathan Riley Smith, pela editora Ecclesia. Esse aqui é um livro de um autor que é especializado nas cruzadas, né? Então ele tem aqui todo um trabalho de cunho acadêmico e também um pouco no âmbito de tratar sobre a Idade Média, especificamente nas cruzadas. Ele tratou justamente das fontes das cruzadas, né? Então ele não criou teorias, ele simplesmente analisou as fontes e verificou a bibliografia anterior sobre as cruzadas. Então é um trabalho aqui muito rico, feito pelo Jonathan Riley Smith, um trabalho de historiador mesmo, né? Sem adotar as teses que foram sendo feitas ao longo do tempo, ele tentou estabelecer aqui uma coisa mais equilibrada. Então eu fiz um vídeo sobre esse livro especificamente, depois você assiste, que lá no vídeo eu explico as várias teorias sobre as cruzadas e a posição do Jonathan Riley Smith como historiador nesse livro aqui. E aí, nas referências bibliográficas, né, são várias referências que ele coloca, é um livro que é muito útil, né, na parte do ensaio bibliográfico, né, são várias páginas. Ele indica sobre os Cavaleiros Templários, então tem uma parte específica sobre a bibliografia dos Templários, e aí eu procurei esses livros, né, e um deles é do Alain de Murger, que é um francês, no livro Os Templários, os Cavaleiros Cristãos da Idade Média. E aí existe a versão em português, mas ela não está mais disponível no mercado como antes, mas é possível que você encontre em sebos, em lojas de livros usados, né? E é esse livro aqui, ó, Os Templários, do Alain de Mood, uma cavalaria cristã na Idade Média, pela editora de Fel. Ao meu ver, em língua portuguesa, pelo menos dos livros que eu já procurei, essa é a bibliografia, o livro que tem uma maior referência e que é a mais aclamado, e está escrito por um grande especialista nos Templários, né? A especialização do Alain de Mood é justamente os Templários, e ele é professor, já tem toda uma carreira acadêmica, e ele tratou justamente de analisar toda a documentação, todas as fontes sobre os Templários. Então, por isso, além de ter sido indicado pelo Jonathan Riley Smith como historiador das Cruzadas, indicou esse livro, Os Templários. Então, de uma forma que eu poderia dizer, o livro As Cruzadas trata de uma forma geral, né, das Cruzadas, que está inserido dentro desse âmbito Os Templários. Então, esses dois livros são ótimas referências aí para o tema das Cruzadas e dos Templários. E aqui no livro Os Templários, ele trata inicialmente já de tirar um pouco das lendas, dos mitos sobre os Templários, assim como o Jonathan Riley Smith aqui no início, ele trata justamente sobre as teorias, né, que existem em torno das cruzadas e os mitos. Inicialmente aqui também, logo no prefácio, ele trata sobre esses mitos, né, que eu vou falar um pouco para vocês como é que ele aborda isso, né. Ele fala que os Templários estão dentro de várias pseudo-histórias,
né, se formulou em torno dos Templários histórias que nós beira um pouco a imaginário, né, a coisas que são realmente fora da nossa realidade. E a origem do templo, né, da ordem do templo, que é conhecido como os Templários, não é necessariamente pelo São Bernardo de Claraval, porque alguns membros acreditavam que seria o São Bernardo de Claraval o fundador, quando na verdade ele coloca aqui que na verdade não foi ele, né? E aí no próprio livro ele vai explicar quem foi o fundador e como se deu o processo de formação da Ordem dos Templários, embora São Bernardo de Claraval tivesse uma referência muito interessante para os Templários, né? E aí ele fala justamente sobre o mito do templo. A Ordem dos Templários sobreviveu após a sua extinção em 1312. Quem seriam os herdeiros dos Templários, né? Ou seja, aquela ordem que continuou a percorrer o mesmo caminho que os Templários, porque existe toda essa teoria que foi sendo formulada ao longo do tempo. Os Templários eles foram muito prósperos, muito organizados durante a Idade Média e trouxe uma certa repercussão histórica, né, para saber quem iria seguir adiante com esse legado. E muitos já colocam o postulado inicial de que a franco-maçonaria seria a sucessora dos Templários. Essa história de que a maçonaria seria sucessora dos Templários começou com um cavaleiro escocês que vivia na França, chamado Ramsay, e ele em 1736, então veja aí que a maçonaria já estava fundada, né? A maçonaria foi fundada em 1717 e em 1736 o Ramsay, que era esse cavaleiro escocês, falou que a maçonaria teria um vínculo de conhecimento com a ordem que estaria estabelecida no templo, né, que seria a Ordem dos Templários, não necessariamente a Ordem dos Templários, mas o conhecimento do Templo de Salomão. Então, os maçons, que eram pedreiros, né, durante a Idade Média, que construíam catedrais e monumentos, eles teriam ido, durante as cruzadas, até Jerusalém, e lá no Templo de Salomão teriam colhido as informações sobre arquitetura, sobre informações sobre esoterismo, etc, etc, né? Veja que o Ramsay, ele não falava da Ordem dos Templários, ele falava que a maçonaria teria contato com esse conhecimento de Jerusalém sobre construção de templos. E aí, por isso que várias catedrais teriam como inspiração o próprio Templo de Salomão, que teriam sido colhidas informações lá em Jerusalém durante esse período das Cruzadas. E como houve essa ideia gerada em 1736, as pessoas começaram a associar. Se os maçons que eram pedreiros, né, não os maçons da sociedade secreta, os maçons pedreiros foram para Jerusalém e se lá eles pegaram informações sobre a construção dos templos, logo eles teriam contato com os templários, porque os templários eram a ordem do templo. E se eles tinham contato com a ordem do templo, eles seriam então os sucessores, porque a maçonaria já existe em 1700 e tantos, e os templários já não existiam mais, então provavelmente eles seriam sucessores. As primeiras lojas maçônicas que começaram a falar que a maçonaria era uma sucessora dos templários foram as lojas maçônicas da Alemanha em 1760. Então, quase 400 anos depois da extinção dos templários, é que a maçonaria começou a falar que ela seria sucessora. E aí, nessas lojas maçônicas da Alemanha, começaram a criar esse vínculo, né, dos maçons modernos com os templários de Jerusalém, do Templo de Salomão, etc. Né? Mais ainda, durante a Revolução Francesa, né, que eu não vou explicar o que é a Revolução Francesa, mas foi um movimento aí na França que aconteceu no final do século XVIII, houve uma grande mudança, né, de regime, de forma de pensar em várias questões na França. E existiam os contra-revolucionários, aqueles que eram contra a Revolução Francesa. Em sua maioria eram os católicos mais conservadores, que queriam manter o regime da época. Né? E esses contra-revolucionários, eles diziam que se a maçonaria ela participou de um certo complô para desestabilizar a ordem vigente, né, a ordem estabelecida naquela época da Revolução Francesa, a maçonaria teria apoiado justamente os revolucionários nessa Revolução Francesa e, portanto, a maçonaria estaria por trás da Revolução Francesa. E se a maçonaria estava nesse âmbito, né, de fazer complô, de causar uma certa desordem, isso teria um certo vínculo também com os templários,
porque, segundo eles, os templários teriam também provocado uma certa mudança na ordem em sua época. Então, logo, a maçonaria seria sucessora dos templários dentro desse âmbito de várias correntes de grupos que eram contra a Igreja Católica e que, portanto, utilizavam de vários meios para poder desestabilizar a ordem. Então, esse pensamento é que começou a surgir pelos contra-revolucionários. E eles leram, então, e verificaram várias obras dos maçons dizendo que os templários eram seus antepassados, temporalmente ligados a eles. Então, os contra-revolucionários, sem estudar a fundo os templários, começaram a também aceitar essa proposição da maçonaria, de que os templários teriam vínculos com a maçonaria. Por exemplo, que o abade Barruel, né, ele colocava que os templários eram destruidores da ordem social, assim como os maçons eram também destruidores da ordem social e política, né? Então, os maçons eram sucessores dos templários nessa questão da desordem. Outros que estou, Joseph von Hammer Pungstal, ele coloca, né, os templários eram a parte dessa corrente de ordens secretas anticristãs e que estavam sempre existindo desde a época da antiguidade. Então, ela teria esse vínculo com essas várias outras ordens, tanto no conhecimento quanto na própria pretensão de ser contra a Igreja Católica, né? Isso é um fato, né? Que a maçonaria foi inimiga da Igreja Católica de forma assídua durante muito tempo em termos de política, em termos concretos, por assim dizer, né? Hoje em dia já há uma mudança, uma forma de pensar diferente, né? Pelo menos de grande parte da maçonaria, mas ainda há incompatibilidade. A própria Igreja Católica não aceita a maçonaria por documentação própria, né? Mas, enfim, existia uma série de uma série de conflitos temporais entre a maçonaria e a Igreja Católica, e aí os próprios católicos começaram a dizer que os templários também eram antepassados, né, e a maçonaria seria sucessores dos templários. Em 1804, um chamado aqui Dr. Ledru, ele produz um título falso, inclusive, né, em que ele estabelecia uma ordem de sucessão de Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre, né, da Ordem dos Templários, até os maçons da época dele, em 1804, que foi chamado de neo-templarista, né? Então ele tentou estabelecer essa conexão histórica de sucessão até chegar ao momento em que ele estava, em 1804, que teria ali o líder, né, que era o Faber Pelaplatte, e em 1804 a maçonaria teria se dividido em vários grupos separados, e cada grupo separado teria então a sua sucessão com a maçonaria vinculada aos templários. Nisso, no século XX, foi criada a chamada Ordem de Molay para jovens, né, especialmente que tinham algum vínculo com pais ou tios, avós, etc., e parentes da maçonaria. E aí nessa Ordem de Molay, o próprio título em homenagem a esse líder dos templários, né, o Jacques de Molay, que foi queimado, né, vivo, inclusive. Então é interessante dizer isso, né? Aqui o próprio autor ele descarta a possibilidade de vínculo da maçonaria com os templários, né? E logo no início ele coloca nessa introdução, né? Sinto muito pelos amantes de mistério e esoterismo. Esse é um livro de historiador que conta e tenta explicar o nascimento, o desenvolvimento e a morte de uma criação original da cristandade medieval, a ordem religiosa e militar, cujo primeiro exemplo e modelo foi o templo. Então, ou seja, é uma obra de história e não dessas teorias que, como eu já mencionei, foram surgindo ao longo do tempo, né, para poder dizer que a maçonaria teria um vínculo com os templários. Na verdade, historicamente, não existe nenhum tipo de vínculo, não há nenhum documento comprobatório desse vínculo propriamente. Os templários eles eram católicos, morreram católicos, embora injustiçados, especialmente pelo rei francês, né, que acabou estabelecendo uma verdadeira perseguição em torno dos templários, né, na França especificamente. E isso acabou repercutindo também nos outros países, né, pois o Papa teria sido, aí, de certa forma, eleito, né, escolhido pelo rei da França e, portanto, teve essa influência para poder acabar com os templários. Mas basta dizer isso, né, que aqui é um trabalho de historiador e não necessariamente de teoria da conspiração, de esoterismo. Então, toda vez que alguém falar com você que a maçonaria tem vínculo com os templários,
pode saber que isso não é histórico, né? Isso não é embasado em documentos, não é embasado na historiografia. Então, por isso que é um trabalho muito confiável, porque ele trata justamente com documentos de forma séria, né? E ele, durante o livro, ele vai falar sobre a origem da Ordem dos Templários, com Hugo de Payens. Ele fala sobre a parte religiosa, né? Como é que os Templários se comportavam de uma forma religiosa, né? Tem aí as teorias que falam que eles cultuavam Baphomet, né? Que seria uma espécie de demônio, etc. E aqui ele vai falar com base nos documentos, com base nos processos contra os Templários, a quem eles serviam necessariamente, né? E ele fala muita coisa interessante aqui, especialmente da espiritualidade. A quem os Templários serviam? Eles serviam justamente à Igreja Católica, eles eram católicos religiosos, né? E existe toda uma corrente para dizer que os Templários não, na verdade eles fingiam que eram católicos e de forma secreta eles cultuavam, faziam um esoterismo, etc. Mas aqui o professor Alain de Moody, ele fala, né? Não se encontra uma devoção particular a Cristo, além daquela à cruz observada toda Sexta-feira Santa. Ou seja, os templários eles não eram cristocêntricos, né? Eles eram católicos, então aderiam a toda a forma de pensar da igreja, por assim dizer. E eu estou dizendo isso justamente porque existe uma certa corrente protestante que acaba dizendo que os templários eles eram cristocêntricos, né? Só Cristo e sem adotar a ideia dos santos, por exemplo, né? E aí ele coloca aqui no livro, né, na página 187 desse livro. A Virgem é a patrona da ordem e está no coração da espiritualidade dos templos, bem como naquela dos cistercienses. Outras ordens militares, as teutônicas, por exemplo, também tinham a Virgem como protetora. Muitas igrejas e capelas dos templários estão sob sua proteção, e metade das orações do templário lhes são dirigidas. Em parte, os templários são senhores de Tartus, cidade célebre por sua peregrinação à Virgem. Reza a tradição que São Pedro, no caminho para Antioquia, teria consagrado em Tartus o mais antigo santuário dedicado à Mãe de Cristo. Ou seja, os templários eram uma ordem religiosa e militar que serviam aos propósitos da igreja na época e eram devotos de Nossa Senhora, devotos da Virgem Maria. Isso é o que está documentalmente estabelecido. E aí, para além disso, existem essas teorias de conspiração que eu já mencionei, que surgiram ali no século XVIII em diante, com propósitos de querer criar uma história anterior da maçonaria que pudesse trazer uma história encantadora, uma história que as pessoas pudessem se vangloriar pelo fato de serem herdeiros dos templários, né? E aí vocês perguntam, né, por que escolheram os templários? Porque era uma ordem, e essa ordem foi extinta justamente com documentação da igreja. E se ela foi extinta e se era uma ordem, a maçonaria se coloca como uma ordem e que também é anticlerical, ou seja, seria justamente uma sucessora dos templários. E essa forma de pensar predominou durante muito tempo, né, até chegar os historiadores no século XX e começarem a analisar de fato os documentos dos templários para verificar o que de fato aconteceu. Né? E aí é por isso que eu falo que nós temos aqui o livro do Jonathan Hilley Smith, Nas Cruzadas, e o do Alain de Mourges, sobre os templários, que esclarecem essas controvérsias que existem e trazem de uma forma bem clara o conhecimento sobre os templários. Né? E como eu falei, ele trata sobre as origens, sobre os aspectos religiosos, eles tratam dos templários como guerreiros, né? Como eles se organizavam, como eles lutavam, as batalhas que eles enfrentaram também. Trata dos templários como senhores, né? Como proprietários, o patrimônio que eles tinham. Trata sobre a questão da influência, a análise que ele faz aqui sobre a política também. E por último ele fala sobre a queda do templo, né? Ou seja, como que aconteceu o fim dos templários com o rei da França, Filipe o Belo, e também dos vários documentos, os rumores, o próprio processo, né? Existe todo um processo em manuscrito que trata sobre o processo contra os templários, que é considerado na história como uma das maiores injustiças já feitas, né? Essa perseguição que o rei da França fez. E aí vocês perguntam, né? Mas o Papa, ele também atuou nisso, né? O Papa, na verdade, como eu mencionei, ele foi meio que um fantoche político do rei da França e não tinha necessariamente aí um caminho para poder ter uma certa independência desse rei da França. Contudo, essa foi a versão que prevaleceu durante muito tempo.
Mas mais recentemente, no início do século XX, a historiadora Barbara Flaller descobriu o manuscrito. Ela estava lá pesquisando os documentos do arquivo do Vaticano e encontrou um pergaminho antigo que os historiadores não haviam explorado durante quase 700 anos. Então, veja, 700 anos o pergaminho estava perdido lá, que é justamente esse pergaminho de Chinon. Então, nesse livro aqui, essa historiadora, Barbara Flaller, ela atualiza um pouco aqui as ideias do Alain de Mougins justamente sobre esse achado desse pergaminho. E o que é esse pergaminho de Chinon, né? É um pergaminho de um documento no qual o Papa reconhece que os templários não eram culpados e ele estabelecia o perdão aos templários. Isso demonstra que existia diferenciação da forma de pensar do Papa, da Igreja, e também em relação ao rei Filipe. Porque os templários foram inocentados na primeira tentativa de ataque a eles, foi estabelecido que não existia nada contra eles, depois foi feito um próprio processo para verificar se eles seriam culpados ou não, mas enfim, acabou a ordem, né? E aqui nesse livro ela fala um pouco sobre esse documento. No final nós temos aqui o próprio pergaminho de forma escaneada, né? Vou mostrar para vocês aqui, que é bem interessante. O próprio documento que ela acabou encontrando lá no Vaticano, estabelecendo que os templários eram inocentes, que o Papa estava nesse âmbito, né, para inocentar os templários. Então não foi necessariamente uma questão religiosa, né, como as pessoas pensavam, que eles cultuariam coisas que não eram católicas. Na verdade, era uma questão muito mais política do rei da França em relação aos templários, por uma série de fatores que vocês podem pesquisar aí, né. Outro livro do Alain de Mougins é esse aqui, Os Cavaleiros de Cristo, onde ele fala sobre as ordens militares que estavam na Idade Média. Então ele fala sobre os templários, teutônicos, hospitalários e outras ordens militares da Idade Média. Então é um ótimo livro também. O Alain de Mougins é realmente, de fato, um bom historiador. Então nós temos essas duas obras aqui, os Templários, os Cavaleiros de Cristo, e como complemento os Templários e o Pergaminho de Chinon, da Barbara Flaller, que trata justamente sobre esse documento que ela mesma encontrou e analisou justamente pelo fato de que não existia nenhum tipo de análise desse pergaminho por quase 700 anos, né? Então, muitas pessoas sempre acharam que a Igreja Católica era totalmente contra os templários, que eles haviam sido julgados por heresia ou por culto macabro, alguma coisa do tipo. Na verdade, existia uma série de questões políticas na época. Então, são essas indicações que eu posso fazer para você, que são documentos que são interessantes, que estão aqui, bibliografia que é pacífica, né, no sentido científico, né, que ela aceita também na academia para referências, e são obras realmente muito interessantes porque você vai conseguir compreender os templários de acordo com a base documental e com boas análises desses historiadores. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E é isso, muito obrigado pela atenção.